Meu irmão, minha irmã, que bom que nós nos encontramos aqui mais uma vez. E hoje nós já vamos falar então do Evangelho do segundo domingo do tempo comum. Esse Evangelho se encontra em João, capítulo 1, dos versículos 29 ao versículo 34. Então eu quero me deter apenas em alguns versículos que eu creio que sejam importantes para nós meditarmos nesse dia de hoje. O Evangelho vai dizer assim: João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. No versículo 31, João Batista vai dizer assim: Também eu não o conhecia. Mas como que não conhecia? Vamos analisar comigo. Olha, como que João Batista não conhecia Jesus? Ele era primo de Jesus. Ele ouviu falar dele pela sua mãe Isabel, que deve ter contado como foi seu nascimento, que deve ter contado como foi a visitação de Maria a ela, quando ela estava lá na sua casa, grávida de João Batista. Zacarias deve ter falado sobre Jesus. Então, como que João Batista pode dizer que eu também não conhecia? Olha, eu repito, também eu não o conhecia. Está dizendo para nós, como muitos ainda não o conhecem, eu também não o conhecia. Mas se era primo, como que não conhecia? É interessante isso. Por quê? Porque conhecer aqui, segundo João Batista, conhecer aqui no Evangelho de João, não significa, conhecer aqui não é qualquer coisa. Aqui conhecer é uma revelação. Então eu só conheço quando me é revelado. Então aqui não é uma questão de ser primo, não é uma questão sanguínea. Aqui é uma questão de conhecer por intimidade e experiência. Jesus vai dizer: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus vai dizer também que o Pai, em outras palavras, Ele revela o Pai e o Pai lhe dá também a conhecer. Então nós conhecemos o Pai em Jesus Cristo e conhecemos Jesus porque o Pai nos dá essa graça de conhecê-lo. O Pai nos apresenta o Filho. Então quando João Batista diz que eu também não o conhecia, significa não um conhecimento sanguíneo, mas aqui é um conhecimento de revelação. Eu ainda não tive a revelação dele, eu ainda não tive a experiência com ele, eu ainda não tive uma experiência de intimidade profunda com ele. Então aqui, essa questão de conhecer realmente é uma experiência. Não basta o grau de parentesco. Isso nós podemos ver em Mateus 12. Para confirmar aquilo que eu estou dizendo, Mateus 12, versículo 47. Diz assim, do 47 ao 50. Alguém lhe disse para Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É isso que João Batista está querendo dizer. Conhecer Jesus agora não é questão de parentesco, não é questão de sangue. Conhecer Jesus, se tornar como a sua mãe, como seus irmãos, como seu pai, é fazer a vontade do Pai. É ter uma experiência de Jesus. É experimentar a vontade do Pai revelada em Jesus Cristo. É ordenar a própria vida na vontade do Pai. Aí sim nós podemos conhecê-lo. Então João Batista está dizendo: eu também não conhecia. Eu ainda não tinha feito essa experiência dele. Eu ainda não tinha experimentado a salvação e a vida dele na minha vida. E assim por diante. Agora nós podemos voltar no versículo 29, que também é muito importante. Então João Batista viu Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cultura bíblica, aqui principalmente no Novo Testamento, para um judeu, para um povo de Deus, quando se fala em Cordeiro, eles já compreendem
toda a Sagrada Escritura. Por quê? O povo de Deus esperava o Cordeiro. O Cordeiro que era anunciado pelas profecias, era anunciado pelo Midrash. O povo sabia que Deus salvaria. O povo esperava a salvação de Deus através de um Cordeiro misterioso. Então, que Cordeiro misterioso? Isso já estava nas profecias. Nós vemos Abraão, que é considerado na cultura bíblica como um profeta. Abraão já tinha profetizado que Deus providenciaria o Cordeiro. E isso nós podemos ver lá em Gênesis 3. O primeiro Cordeiro em Gênesis 3, para mim, aqui nós já vemos uma profecia sobre o Cordeiro de Deus. Gênesis 3, 21, diz assim: depois que o homem pecou, o homem caiu no pecado, viu que estava nu, ele fez para si tangas. Deus viu aquelas tangas que o homem tinha feito para cobrir a sua vergonha, cobrir a sua nudez, mas não cobria nada, porque a nudez do homem não era apenas uma nudez física, a sua nudez era mais profunda, era a nudez da alma, por causa do pecado que roubou tudo do homem e deixou ele desprovido da graça de Deus, por isso que o homem ficou nu. Então Deus, na sua infinita misericórdia, aqui já é uma prefiguração do que o Senhor faria na sua infinita misericórdia. Olha o que diz o versículo 21. E o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher roupas de pele, com as quais os vestiu. Fez roupas de pele com as quais os vestiu. Para fazer uma roupa de pele, e aqui era pele de animal, tinha que matar um animal, não é verdade? Então só poderia fazer essa roupa de pele se o animal fosse morto, para poder tirar a sua própria pele. Aqui já se prefigura, se já anuncia o primeiro sacrifício. Um sacrifício que aconteceria, que é a prefiguração do sacrifício eterno, quando o homem seria coberto na sua vergonha, quando a vergonha do homem causada pelo pecado fosse coberta pelo amor e pela misericórdia de Deus. Então podemos pensar aqui que seja um cordeiro, que o cordeiro é só nós lembrarmos também de Jacó e seu irmão Esaú, Jacó que se veste com pele de cordeiro, com pele de um cabrito, ou seja, se revestiu da bênção. Aqui nós vemos isso. Então já são profecias do cordeiro, de um cordeiro que revestiria. É claro que em Gênesis não fala do cordeiro, mas os sacrifícios eram feitos com os cordeiros. Então aqui nós já podemos pensar num animal que morreu para revestir o homem da sua nudez. Uma prefiguração, uma profecia bem escondida aqui no livro do Gênesis para falar do cordeiro. O cordeiro misterioso que salvaria o homem. Depois nós vemos também em Gênesis 22, já falando de Abraão. Gênesis 22, versículo 6, diz assim: Abraão, é o sacrifício de Isaac. Abraão tomou a lenha para o holocausto e a pôs às costas do seu filho Isaac, enquanto ele levava o fogo e a faca. Os dois continuaram caminhando juntos. Isaac falou para seu pai Abraão e disse: Pai, o que queres, meu filho? Respondeu ele. O menino disse: Temos o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu profeticamente: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus providenciará no futuro. Deus vai providenciar esse cordeiro, meu filho. Depois nós sabemos, que apareceu na hora do sacrifício, tinha um cordeiro, um cabrito lá, amarrado pelo chifre e que não foi sacrificado. Então nós vamos ver isso depois. Deus providenciará o cordeiro, meu filho. Então depois você pode ler a Sagrada Escritura, que você vai ver. Pegou o carneiro, mais tarde ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. Deus vai providenciar o cordeiro, mas o que foi sacrificado foi um carneiro e não o cordeiro. Apareceu o carneiro amarrado pelo chifre, foi sacrificado, mas o cordeiro não, porque o cordeiro aqui é apenas uma profecia. O cordeiro seria sacrificado mais tarde. Então já existia na Sagrada Escritura uma profecia do cordeiro misterioso que salvaria o povo de Deus. Nós vemos também em Êxodo, capítulo 12. Lá em Êxodo já vai falar da Páscoa. Aí já fala do sangue desse cordeiro.
ao capítulo 12, versículos 5 até o 13. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, devereis guardá-lo até o dia 14 deste mês, quando ao cair da tarde toda a comunidade de Israel reunida o imolará, tomarão um pouco do sangue e untarão as ombreiras da porta da casa onde comerem. Depois o versículo 13. 12. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos no país, tanto das pessoas como dos animais. Farei justiça contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Então, aqui nós já vemos o sangue do cordeiro. As casas marcadas com o sangue do cordeiro não seriam atingidas pela peste. Deus passaria por cima das casas dos hebreus que estivessem sido marcadas com o cordeiro. Então tá vendo? O cordeiro na Sagrada Escritura cobre a vergonha. Deus providenciaria um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. Aqui nós vemos o sangue do cordeiro que nos impede, o sangue nos impede de sermos atingidos pela praga exterminadora. Nós vemos em Número, capítulo 28, versículo 3, nem vou ler, vai dizer que deveria ser sacrificado 2 cordeiros por dia, um na parte da manhã e outro na parte da tarde. E pelos evangelhos nós vemos que Jesus foi sacrificado como cordeiro no horário que acontecia os sacrifícios dos cordeiros no templo. Então, quando João Batista diz aqui no evangelho, eis o Cordeiro de Deus, ou seja, o que ele está dizendo? Em Jesus se cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Em Jesus o homem é revestido na sua vergonha, ou seja, a pele que Deus revestiu Adão e Eva é a própria salvação de Jesus, é a própria pele de Jesus. E isso é tão verdade que quando as roupas, as vestes de Jesus foram sorteadas, a Bíblia vai dizer, o Evangelho de João, que tiraram a sorte, mas a sorte nós não sabemos sobre quem ela caiu. Tiraram a sorte sobre as vestes de Jesus, mas a Bíblia não diz a sorte caiu sobre quem. Por que a Bíblia não diz? Porque a sorte caiu sobre Adão e Eva, caiu sobre nós. Ele nos revestiu com as suas vestes, ele cobriu a nossa vergonha, porque ele é o cordeiro imolado que permite que a sua pele seja tirada para revestir a vergonha do homem. Ele é o cumprimento da profecia de Abraão, falando para Isaac, pai, mas onde está o cordeiro? Deus providenciará, e providenciou. Jesus é o cordeiro. Aquilo que Abraão disse para Isaac, Deus vai providenciará, João Batista veio anunciar. Ele é o cumprimento da profecia. Depois nós vemos o sangue do cordeiro derramado e fomos salvos da peste da morte que matou os primogênitos. Então, ele morreu no nosso lugar, ele é o primogênito que morreu definitivamente em nosso lugar, marcando as nossas casas com seu sangue, para que nós não fôssemos atingidos mais pela morte eterna, mas que fôssemos predestinados para a sua salvação. E nós vemos Jesus que é crucificado, que é sacrificado no horário em que os cordeiros eram sacrificados no templo. Se nós pegarmos Isaías, capítulo 53, nós vamos ver outra profecia que se cumpriu em Jesus Cristo. Isaías 53, versículos 6 a 7, diz assim: Como ovelhas estávamos todos perdidos, cada qual ia em frente por seu caminho. Foi então que o Senhor fez cair sobre ele o peso dos pecados de todos nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como cordeiro levado a um matadouro, uma ovelha diante do tosqueador, ele ficou calado sem abrir a boca. O profeta Isaías fala que o servo sofredor sofreria como um cordeiro sem abrir a boca. Se cumpre em Jesus Cristo. Então, só que João Batista continua. Ele não diz apenas ele é o Cordeiro de Deus, mas ele diz que tira o pecado do mundo. Eu queria pegar com você Levítico capítulo 16. Lá em Levítico capítulo 16, versículo 21 a 22, diz assim. Levítico 16, 21 a 22, diz assim. Concluída a expiação do santuário,
da tenda do encontro do altar, mandará trazer um bode vivo. Impondo ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, Arão confessará todas as culpas, transgressões e pecados dos israelitas e os porá sobre a cabeça do bode. Depois, por meio de um homem, para isso designado, o enviará ao deserto. Assim o bode levará sobre si todas as culpas dos israelitas para uma região desabitada. Nós vemos aqui, é interessante que após o batismo de Jesus, Jesus é levado ao deserto. Aqui nós vemos em Levítico Arão que colocaria a mão sobre a cabeça do bode, confessaria o pecado dos israelitas e o bode seria enviado para o deserto carregando o pecado da humanidade, dos israelitas. João Batista une o cordeiro com esse bode expiatório do livro do Levítico, capítulo 16. Ou seja, é como se o próprio Pai colocasse as mãos sobre o cordeiro que é Jesus e ali colocasse sobre o seu próprio filho o pecado da humanidade. E Jesus carrega, quando vai ao deserto, mas Jesus, vencendo o diabo no deserto, mas Jesus, quando ele carrega a cruz, ele está fazendo aquilo que esse bode do Levítico faz, carrega os pecados sobre si. Então Jesus, carregando a cruz, está carregando os nossos pecados. Então em Jesus, João Batista está dizendo, ele é o cordeiro que o povo de Deus espera, o cordeiro misterioso, e ele ao mesmo tempo, ele traz em si a missão desse bode de carregar sobre si o pecado dos israelitas, ou seja, o pecado de toda a humanidade. Meu irmão, minha irmã, nesse dia nós somos convidados a estarmos realmente mergulhados no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, e orar, acreditando realmente que Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele é o Cordeiro que reveste a minha vergonha. Ele morre no meu lugar, a sua vida reveste a minha vida, o seu sangue me devolve a vida, ele carrega sobre si os meus pecados. E como Jacó, eu quero me revestir desse cordeiro para receber dele a única bênção. Então que o sangue de Jesus nesse dia alcance você, sua casa, sua família, revestindo-vos de todo tipo de vergonha, cobrindo a vossa vergonha e ouvindo as suas orações. Que o sangue de Jesus venha ao encontro das suas necessidades, vos libertando do mal, vos libertando do pecado, vos libertando do demônio, vos libertando de todo tipo de perseguição. Então que você hoje seja abençoado pelo poder, pela força do sangue do Cordeiro. Amém.